Oi, gente. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, mas como eu sempre falo, na real, essa parada não parte de mim, né? Normalmente meu pai, quando encontra alguém, ele fala assim, melhor do que eu mereço. Eu entendo o que ele tá falando. E eu concordo, porque partindo da minha vivência, ou melhor, da minha cosmovisão de mundo, eu sou horrível e eu não mereço quase nada. Então, melhor do que eu mereço, afinal eu tô vivo. No caso, nesse momento com saúde. Inclusive, eu acho que eu tô com dengue, mas eu tô bem. Então é meio estranho falar que eu tô com saúde agora. Mas é porque ontem eu fui pra faculdade e na faculdade eu me senti já, tipo, muito ruim, mas como eu, enfim, eu tava na adrenalina é, da minha iniciação científica, que eu comecei agora a fazer um projeto de iniciação científica, e esse projeto vai durar um ano. E eu tive a primeira reunião com o professor, com o meu orientador, sobre esse projeto que de fato é a coisa o maior projeto que eu já fiz na vida, que vai ser um projeto minimamente intelectual, então estou bem feliz com isso. E eu estava empolgado, então, mas assim, depois que acabou, por volta do meio-dia assim, cara, eu estava esgotado, eu vim para casa. Eu cheguei aqui, a Lala já me observou e a gente notou que eu tava com febre. Passei a tarde toda com febre, muita febre. E tipo, ia e voltava. E, enfim, tomei umas paradas aí, uns remédios, uns coquetéis. Hoje amanheci bem melhor. É, não tô 100%, mas eu tô bem melhor. E amanhã tenho prova, então não tem como faltar na faculdade. E é isso, pra cima. Mas tudo pra dizer que ele fala melhor do que eu mereço. Então eu entendo quando ele tá falando isso, porque eu não mereço muita coisa. Mas se eu for entrar nesse assunto, vai durar mais que 20 minutos, que é o tempo que eu tenho. É... Mas só para dar um gosto do que seria isso, é que através da minha vivência, como eu disse, da minha cosmovisão, eu acredito que eu fui perdoado. Então, tem algo dentro de mim que produz o mal o tempo todo, que produz ganância, que produz. E quando esse algo é amortizado por algo maior, que eu acredito ser Deus, eu tô melhor do que eu mereço. Então é basicamente essa a resposta que ele tem. E essa é basicamente a resposta que eu dou às vezes. Mas está bem, independente se isso está acontecendo, porque isso está acontecendo aqui. Né? Tipo, beleza. Tô conseguindo vencer os meus próprios maus. Não pela minha própria força, né? Por uma força além, metafísica. Mas tá muito difícil, né? É muito difícil a gente ficar bem sem estar satisfeito com algo. Tudo meio que tá incompleto, aparentemente, né? Tudo meio que tá soando incompleto, soando inacabado. Parece a mesma coisa, mas é diferente, né? Tipo, parece que terminou, mas tem algo ainda lá, né? Sei lá. E a gente tá nisso. Eu tô gravando nessa paradinha aqui, que é dessa marca aqui, Boya. Eu gosto de gravar com o microfone, como eu já gravei todos os outros episódios. Só que esse daqui, esse garotinho aqui, ou essa garotinha aqui, que é boia, ela tem uma função que eu conecto direto no celular e eu gravo, vou falando por aqui, vocês vão me escutando. Então eu não preciso depois sincronizar com o áudio que eu gravo aqui no Mac com o vídeo. Isso diminui o meu trabalho, o meu esforço. E como os jovens, as crianças e os adolescentes hoje em dia estão muito mais cansados, me incluo nisso, é uma vergonha. Isso diminui meu esforço. Mas também, o que acontece? Eu tenho muita coisa aqui no Mac e tenho muita coisa no celular. Então sempre é uma trabalheira, porque eu tenho que apagar muita coisa do celular, tenho que apagar muita coisa aqui do Mac para gravar um episódio de 20, 30 minutos, para depois eu decupar os dois juntos e subir no YouTube. Então, eu acho que assim é um teste. Eu não sei como o áudio vai ficar, afinal, esse garotinho ou garotinha, enfim, esse microfone, ele capta bem as coisas. Então, não sei se alguma hora vai ficar tipo muito alto e uma outra hora muito baixo.
mas eu vou tentar seguir essa dinâmica que vocês estão escutando agora. Mas pode ser que essa dinâmica que vocês estejam escutando agora tá uma grande merda. Então, vamos lá. Parando para pensar, não é tão bom fazer assim, porque eu não vou conseguir tratar o áudio numa pós. Afinal, a pós e o ao vivo é agora. Mas, beleza, né? É isso. Vamos tentar. Isso me ajuda muito, porque eu posso parar a qualquer momento, não só dentro da minha casa, como em qualquer lugar que eu estiver, ligar a câmera e gravar com áudio de uma qualidade ok, tá ligado? Então, essa é a minha primeira experiência e vamos testar. Espero que fique legal. É isso. Aqui, ó, quando eu falo, vocês observam, não sei se vocês conseguem pegar isso, mas tem muito eco. É muito alto aqui para uma casa comum, então tem muito eco e eu não sei se isso vai sair também na gravação. Enfim, eu não tô gravando também, outra coisa que eu não tô fazendo diferente do que eu fiz da última vez, que eu gravei direto pelo aplicativo da Blackmagic, que lá mostra quanto tempo eu tenho para gravar, com o espaço de memória que eu tenho, e também dá para mexer na cor e tudo mais. Então tá sendo uma experiência diferente, assim, sabe? Bem. E é isso. Mas eu tenho duas coisas para que a gente pode. Para que nós. Eu tenho dois assuntos aqui para tratar com vocês. O primeiro assunto que é de relevância maior até do que os meus 29 anos que eu completei. Completei 29 anos no primeiro dia de abril. E esse assunto que eu vou trazer agora é mais relevante do que isso, tá? Incrível que pareça. Que é a Uber. Não é o Uber, né? Eu tô tendo um grande problema hoje de definir se é feminino ou masculino, né? Boia. Boia é feminino, né, mano? Não é o boio. Boia. Então é ela. Cara, mas microfone é masculino. Cara, eu não sei. Enfim, o ponto é que o português também é muito difícil, né? Nossa, isso deve ter pegado, tipo, muito, né? Deve ter. O português é muito difícil, deve ter captado o som zoado. Mas o que importa é que a Uber. Eu tô tendo uma dificuldade em pegar a Uber. Isso parece um grande problema, um problema de pessoas que são ricas, né? Mas eu vou falar, cara, eu acho que nós da classe operária pegamos muito mais Uber do que os ricos. Isso me parece até óbvio, né? Tanto que a galera, classe operária que trabalha no Uber, serve também a galera que trabalha, que é classe operária também, que pega o Uber. Então, a nossa classe aí tá tanto no consumo quanto no serviço. Mas o que tem me pegado é que eu tenho tido experiências bizarras com o Uber. E por isso que eu disse que esse assunto é mais importante do que eu ter completado 29 anos, porque tem feito muito mais parte das minhas reflexões a Uber do que ter completado uma idade tão importante. E ter completado quer dizer que eu ainda estou vivo. Mas o que acontece? Recentemente eu estava aqui na minha casa. E a minha casa é o seguinte, cara. Dá pra contar nos dedos de uma mão, de quase um ano que eu estou morando aqui, as vezes que eu pedi o Uber e ele estava a 2 minutos. Isso deve ter acontecido umas 3 vezes, 4 vezes no máximo, assim. Com a Lara eu sei que aconteceram 2 vezes, que eu me recordo. Comigo está entre uma ou 2 vezes. Me recordo de uma, mas não vou dar uma chance pro acaso aí, ou melhor, para minha memória, que pode ser mais de uma vez. Então, 4 vezes ao total que eu peguei um Uber que estava 2 minutos aqui em casa. Porque normalmente eu peço um Uber, tá 9, 10 minutos daqui, porque aqui é um lugar afastado, mesmo sendo São Paulo. Mais Parelheiros, começo de Parelheiros no caso, mas afastado. Por que eu tô dando esse contexto? Eu pego Uber quando eu estou muito atrasado. Não tem acontecido com frequência esse caso, graças a Deus, porque eu, eu não fico mais atrasado dessa forma. Não tenho mais esse. Como é que fala? Esse erro de caráter. Eu não cometo mais esse erro de caráter. Então, eu tenho chegado no horário. Tanto que, por exemplo, eu vou para a igreja de domingo,
Domingo, cara, eu tenho um ensaio 5 horas da tarde, eu saio daqui, eu começo a pedir Uber 3h40. E se eu pego Uber por volta das 4h20, até um Uber aceitar de domingo, que demora muito tempo aqui, de 30 a 40 minutos, eu posso chegar na igreja 5h10. Mas aí é um atraso considerável, né? 10 minutos para quem mora a 1 hora do... Beleza, né, cara? Mesmo sendo um erro, porque não importa, você tem que chegar no horário. Mas de domingo, o meu contexto que eu moro quase numa fazenda, dá para relevar. Eu cheguei nesse assunto porque, o contexto de Uber. Então aqui, quando chega um Uber, o cara pode estar em qualquer situação. O cara pode estar com, sei lá, ele pode chegar com o carro dele e ser despenado. Não tem como eu recusar de entrar no carro do cara. E falou, vou pedir o outro aqui. Porque até eu achar outro vai ser um puta trampo. Então é melhor eu pegar aquele carro e ir, ficar quieto, tá ligado? E por que eu tô dizendo isso, cara? Eu simplesmente pedi um Uber. Quando eu fechei o portão da minha casa e subi a rua, porque uma outra questão aqui, que é quando eu peço Uber, ele nunca... Eu não consigo colocar o endereço da minha casa, porque simplesmente não existe, né? Então, eu coloco o endereço de uma rua aqui do bairro, que é a rua principal, e coloco o bonequinho no final dessa rua, que é quase onde eu moro. Então, é a rua principal, então tem que subir, sei lá, 20 metros, assim, porque a minha casa é quase na esquina. Mas estou dando muito detalhes sobre o endereço da minha casa. Isso não é o relevante aqui. Mas o ponto é que quando eu avistei, e o carro isso filmado, um Sandero, óbvio, né? Eu entrei num carro e eu com o meu fone, todo meio bagunçado, meio merda, assim, tipo com fone, colocando a chave na bag. Eu falei, opa, bom dia. E bati o carro. Eu olhei pra frente e ele fez a seguinte pergunta. Opa, querido, tudo bem? Tem algum problema minha esposa fazer a viagem com a gente? Falei, não, cara, beleza. Porque todo aquele contexto tava na minha cabeça, cara, não é possível. Vou ter que sair do carro, pedir um outro Uber. Porque é inacreditável que o cara tá indo com a esposa dele, pô. Você pode até achar, e vamos lá, tá? Eu fiz um exercício enquanto acontece muitas coisas dele. Porque quando eles estavam, beleza, passou, não, eu tenho que contar isso. Passaram-se 5 segundos, não, melhor. Eu desci do bairro aqui. Quem já veio na minha casa está conseguindo visualizar isso. Porque você sai do bairro, esse bairro aqui onde eu moro, ele é afastado, então tem tipo um caminho que você aí entra na avenida principal lá embaixo e aí sim você vai avistar outros bairros. Ele é meio que numa montanhazinha assim. Então teve, sei lá, uns 5 minutos de silêncio no carro, um cara dirigindo, um rádio tocando, eu incrédulo com o fone, incrédulo, não é possível o que está acontecendo. Mas quando se passaram esses 5 minutos e na cabeça deles a ideia de ter o cara tá dirigindo e a esposa dele tá do lado, essa ideia ficou meio que na cabeça deles. Tá claro pra ele que a gente trabalha meio que junto, então vamos seguir nossa rotina. Ela entrou no Instagram e eu vendo tudo porque eu tava sentado atrás dela, né? Tipo assim, ela tava aqui no passageiro, aqui, o cara aqui. E ela pegou o celular, tirou o celular, que tava o Waze, o meu caminho, o importante caminho, tirou e falou assim, você viu, eu vou fakear um nome aqui, tá? Você viu que a Patrícia postou no Instagram? Ele falou, não, o quê? Não, porque ela não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E começou a falar mal da Patrícia, simplesmente com o celular de trabalho do indivíduo, e eu vendo aquela situação, eu falei, não é possível. Eu em nenhum momento escutei música, obviamente, né? Porque outro ponto também, né? A música deles, eu não sei como eles estavam conversando, porque a música estava muito alta no... Enquanto eles conversavam, e eu com meu fone, tipo... Inacreditável o que está acontecendo. E ela destruiu a vida da Patrícia, e ela segue a Patrícia. Ela e o esposo dela seguem a Patrícia. E eles ficavam falando lá. Eu ficava tipo, mano, inacreditável o que está acontecendo. E o outro ponto, tá? Que quando eu contei isso pra minha família, na hora eles falaram assim, mas qual é o problema? Eu já peguei também. Eu falei, qual é o problema
Imagina assim, imagina só, tá? A Lari vai pegar um Uber aqui. Primeiro que não faz o menor sentido, cara. Eu tenho algumas pessoas próximas a mim que trabalham com Uber. Na Uber, no caso. Tanto como motorista quanto na empresa. E tem uma amiga minha que ela fala que isso é a coisa mais normal, que eles recebem reclamações e vão ele e a esposa no posto de atendimento fala assim, mas não tem problema algum, eu tava levando a minha esposa, e claramente eles trabalham juntos, mas eles ficam tipo nessa, sacou? A mulher vai trabalhar com o cara, inacreditável. Meu pai me contou, quando eu contei isso pra ele, ele contou pra mim que pegou uma vez e pra ele foi tipo assim, ele não teve isso como... Porque a mulher tava indo com o cara porque ela tava com ciúmes que o cara tava trabalhando nisso. E eu fiquei... Aí eu falei pra ele, pô, imagina se fosse a Lari pegando, entrando no Uber, tá um cara e uma mina. Tipo assim, isso não... Aí nossa ficha caiu e a ficha de todo mundo. Cara, isso é muito perigoso, cara. Porque eles podiam fazer qualquer coisa comigo, tipo assim, mano. Beleza, né? Eu sou um cara grande, tenho um bom porte físico, talvez eu me cuidaria ali. Mas assim, é inacreditável, cara. Eu fiquei. Isso é uma das coisas mais brasileiras que existe, não ver um problema nisso. Isso tem um grande problema, cara. Como assim eu vou pegar um Uber com você e com a sua esposa e vocês falando mal da Patrícia? Cara, eu fiquei. Na real, me compadeci demais pela Patrícia. Eu falei, cara, Patrícia, não importa o que você fez, você tem toda a razão, porque essas pessoas elas não são boas pessoas. Não faz sentido, cara. E olha só, na conversa, aí você pode argumentar, pô, Zazá, ele tava levando ela pra trabalhar. Não era uma coisa assim, tipo, mano, beleza, tava levando ela pra trabalhar, tá ligado? Isso pode acontecer, mano. Mas não era o caso. Por que eu sei que não era o caso? Porque eles falaram antes de eu sair. Ela falou a seguinte coisa, assim, eu tava ali, eu tava prestando atenção, mano. Eu tava fingindo. Porque isso é uma situação também que. Tem situações que acontecem com. Eu tenho muita história com Uber. Tem muita história. Tem situações que acontecem só comigo. Ou com o Big. Ou com o Bolim em Uber. Porque a gente já viveu cada bizarrice dentro de um Uber que é inacreditável. Então, eu me deparei com essa situação e falei, é mais um dia comum na minha vida com Uber. E beleza, vou vivenciar ela. Eu vou estar presente, né? Não vou fingir que isso não está acontecendo. Então ela falou assim, hoje a gente vai fazer 8 ou 12 horas. Assim, ó. Porque eu não estava ouvindo, eles estavam vivendo o mundo deles. Ah, tem um cara aí no meu carro e fé. Eu sei também que eu tô no carro do cara, né? São as regras dele, mas existe uma regra do aplicativo, pô. Eu não posso. E eu fiquei pensando, se fosse a Larissa, imagine que chega a Larissa, chega ela e fala assim, pô, um cara chega aí, ou uma mina chega aí e fala, não, tá aí minha esposa. Chega um cara e fala, tá aí meu esposo. E a Larissa dentro do carro. Cara, eu não conheço vocês, primeiro que eu não conheço vocês, e já tem uma outra pessoa que eu não conheço. Eu vi essa pessoa cadastrada lá na plataforma, mas você não tá lá como motorista. Não existe isso. É inacreditável, cara. É inacreditável. Uma segunda situação que eu vivi com o Uber pra mim que me marcou muito, mas isso sempre me pega, cara, porque eu pego muito Uber, cara. A minha nota no Uber é muito boa, tá? É 4,97, é uma ótima nota. Cara, que assunto idiota, né? Idiota, quase eu falei. Mas que assunto imbecil. Mas minha nota no Uber é ótima, tá? 4,97. Pô, notaça, notaça. Tô muito bem. E eu sei disso porque eu também sou um... Eu já peguei, inclusive no Rio de Janeiro eu fiz isso. Peguei um Uber lá, 4,47 a nota. 4,47. Você levou um cadáver, inacreditável. Mas o ponto foi, quando eu tenho uma parada que sempre me pega em qualquer coisa, que é quando você senta num lugar que a pessoa acabou de levantar. Todos vocês, acredito, é claro que enfim, a maioria de vocês pega ônibus e metrô para trabalhar, para estudar, como eu faço. E você olha você vai sentar e vê se está marcado, né? Aquele suorzinho, né? Aquele suorzinho de bumbum natural do dia, trabalhador. Você dá uma olhada, né? Eu nunca sento quando tá molhado. Quando tá seco, eu oro a Deus pra, tipo, mano, não tiver com cheiro, porque é impossível, né? Só que
os piores. E eu antes achava que metrô e ônibus era o pior lugar para isso, porque milhões de pessoas sentam ali e você senta exatamente, a sua bunda fica marcada com aquele cheiro. Não sei se vocês já vivenciaram isso, você tá indo trabalhar ou você tá voltando e você senta num lugar que o cara acabou de levantar, você senta lá e você quando senta, você sente, você fala assim, mano, aconteceu uma grande merda aqui, eu vou ter que jogar fora a minha calça, minha roupa. Você se sentiu, mas eu vivi isso com o Uber e pra mim foi novo. Porque, não sei se vocês já vivenciaram isso, que é quando você tá saindo de um lugar, tipo, estação de trem acontece muito, metrô, trem, que é, eu tô no trem pedindo Uber pra ir pra casa, porque tem várias situações, né? E eu já passei por todas. Por uma preguiça, por eu precisar chegar rápido em casa, por estar muito cansado, ou para chegar rápido num compromisso, enfim. Coisas. Situações aí distintas, mas que acontece a mesma coisa. Você tá pedindo Uber, ou a 99, enfim, sai o cara do carro que você vai entrar. Isso já aconteceu tanto de eu sair um cara entrar no carro, como o contrário. Eu vou entrar no carro, eu ia lá, e a pessoa tá saindo. E isso aconteceu a gente voltando para casa, como uma quarta-feira, eu cansado. Ponto. Lá cansada, voltando do trampo. Quando eu adentrei ao carro, eu senti alguém me abraçando, assim, ó. Uma força, eu diria, demoníaca me abraçando. Inacreditável. Talvez a pessoa não vai entender essa ironia minha de falar demoníaca, né? Mas uma força do além me abraçando. E eu falei, o que está acontecendo aqui? Na hora eu comecei, que cheiro é esse? O cara, e eu visualizei o cara que saiu do carro, trabalhador também, social, deve ser um banqueiro, né? As costas suadas assim, sabe aquelas costas grudadas, a roupa social da Colombo, grudada. Ele simplesmente deixou a marca registrada dele ali no Uber. E quando eu sentei, eu visualizei ele me abraçando e falei, eu ainda estou aqui presente. Foi horrível. Eu cheguei em casa e eu fiquei numa grande dúvida se eu queimava a camisa antes da terapia. E uma calça, uma bermuda jeans que eu tenho, maravilhosa por sinal. Eu fiquei na grande dúvida, porque aquela roupa não saía, aquele cheiro não saía de mim. O cara ficou cheirando meu cangote o tempo todo. Eu quase... Cara, eu não sei se vocês já fizeram isso. Já foram no Uber assim? Em pé? Eu fui. Eu fui no Uber assim. Até cheguei em casa. Em pé, ó. Eu fui assim. O motorista perguntou se tá tudo bem aí. Eu falei, tá tudo ótimo. Só tô um pouco diferente hoje. Inacreditável, cara. Então, eu não sei mais o que fazer porque, infelizmente, melhor dizendo, felizmente, eu consigo pegar o Uber às vezes. E tenho parado de usar com frequência porque o cartão de crédito agradece. E meu bolso também. Mas é necessário porque eu tô todo dia, ou melhor, quase todo dia eu tô na rua. Quase todo dia eu posso chegar tarde em casa por conta de trampo. E a igreja também que eu frequento é distante daqui. Então eu uso muito Uber, com muita frequência. Mas são pegos nessa... Eu lembro de uma situação, e a última... Cara, eu ia falar do meu aniversário, mas vamos só deixar isso aqui só sobre um desabafo do meu relacionamento com a Uber, que não tenho nada a reclamar. São só essas situações da esposa me pegou muito. E... do dia que eu tive que ir em pé no Uber. Mas uma situação muito engraçada foi uma vez que eu peguei Uber com o Bo e com o Big, cara. Essa foi muito engraçada. Tava muito frio em São Paulo. Julho, deveria ser tipo essa data, junho, julho. Inverno, tava muito frio. E a gente tava indo para um estúdio em Santo André de madrugada porque a gente tinha um show para fazer. O ponto era esse. Então acho que era sexta ou sábado isso. E a gente tava muito agasalhado, porque tava muito frio. E a gente pegou um Uber no Jabaquara. Acho que foi isso, Conceição ou Jabaquara, que a gente pegou um Uber. Quando a gente pegou o Uber, a gente entrou no carro e o cara não devia, tipo assim, ele tava sem abrir a janela do carro, sei lá, uns 15 dias.
Tava muito. E dentro do carro. Tava muito, muito, muito abafado. Muito quente. Então, quando a gente entrou no carro, eu lembro que foi. Quem foi? Eu acho que foi o Big na frente e o Bo atrás, assim. Ou foi ao contrário, o Bo na frente, nós dois atrás. Quando a gente entrou no carro e a gente sentiu aquele calor, um olhou pro outro e a gente começou a rir muito. Tipo assim, esse cara não percebeu que tá muito quente aqui dentro. Só que a gente começou a rir igual três idiotas e a gente não parava de rir. Tipo assim, a gente segurava e o cara não entendendo nada. E eu acho que era o Bo que tava na frente, mano. Com ele a gente rindo muito. Aí o cara falou assim: eu vou. Aí começou. Aí passou, foi passar no retrovisor, ele avisou a gente: ó, o carro da polícia tá passando do meu lado. Não é porque vocês usaram maconha que vocês têm que ficar. Vocês estão com drogas, eu vou parar o carro da polícia agora. Cara, quando ele falou isso, a gente começou a rir que nem três malucos. E a gente tentava explicar pra ele, falou, não, cara, aqui a situação tá engraçada por conta disso e tal. Aí eu não sei quem teve a ideia de falar assim, pô, mano, a gente nem fuma, a gente é crente. Aí o cara era crente e o cara falou assim, vocês são crente? Então o que tá escrito em Apocalipse, não sei o que, não sei o que. Aí a gente ficou tipo, mano, e a gente não aguentava, era mais risada em cima de... E aí no final acabou, ele conversou, eu acho que o Boli que tava na frente, porque acabou, ele perguntando umas paradas pro Boli sobre a Bíblia, e o Boli tipo, pode crer, mano, pode crer. Esse dia foi muito engraçado, mano. E essas são as minhas histórias. Eu tenho outras histórias com a Uber do dia que eu e o Bo foi parado. O cara pegou a gente no Jabaquara para levar pra igreja, inclusive. Era algum culto que a gente ia cantar dos jovens e o TDT ia cantar. E aí não tava tendo uma blitz no meio do caminho. Aí ele falou que a polícia mandou ele parar. Só que a blitz era só de moto. Aí quando ele parou, o policial falou: "Por que você parou?" Tipo assim, o policial não chamou ele pra parar. Aí eu e o Boli. Aí o cara falou assim: não, o policial me parou aqui, não sei o que, não vou levar mais vocês e tal. Aí a gente na hora viu que não, tipo, o cara tava metendo louco. Eu falei, mano, nada a ver, você tá metendo louco, mano. Você... Aí o Boli, eu tava muito cansado, a gente trabalhava na galeria essa época. Eu acho que eu trabalhava na galeria, ou eu trabalhava na 13, ele na galeria do rock, vendas. E eu lembro que o Bo viu que ele cancelou a viagem. Aí o Bo falou, mano, você cancelou a viagem, eu acabei de ver, você tá metendo louco, mano. Que não sei o que, não sei o que. E a gente começou a discutir com o cara. E a gente já não tinha internet, porque a gente tinha pegado a internet do Jabaquara pra pedir o Uber. Enfim, a real rasteira. Então esses são os meus relacionamentos com a Uber. Essas são as minhas histórias. Eu tenho várias, eu tenho outras, poderia falar aqui durante horas. Que eu pego muito, ou peguei muito Uber numa época da minha vida. Mas é muito engraçado, cara, porque você tá no carro da pessoa, né, mano? Você tem que fazer. A pessoa pode parar e falar, mano, vaza, sai daí. Ou pode ir com a esposa dela. Ou ele também não tem obrigação de todo cara que sai. Pelo contrário, não tem obrigação de todo cara que sai do carro dele ele passar um álcool em gel nas costas porque um cara simplesmente soa que nem um mamute, né? Mas. Caraca, que a mais, mano? Cara, eu ia falar sobre meu aniversário, mas eu acho que nem sei se tá gravando mais, espero que esteja gravando, que não senão eu vou perder todo esse material. E é isso, cara. Sei lá, eu vou gravar um só sobre o meu aniversário. Não sobre o meu aniversário seja algo especial e tal, mas essas reflexões que eu tenho feito. Tem feito sentido, porque afinal eu mudei bastante e eu também tô tentando entender quem é esse cara aí. Acho que a gente tá o tempo todo fazendo isso. É isso. Um beijo. Tamo junto.